Pai expulsa filha grávida de casa. Anos depois ela volta, mas não foi por saudade. Carolina tinha só 17 anos quando foi colocada para fora pelo próprio pai, Ademar, 59, um homem duro, criado na base da rigidez. Grávida e sozinha, ela deixou a casa no bairro de Jardim Auroras, zona oeste do Rio de Janeiro, sem olhar para trás. Agora, 7 anos depois, ela voltou. Mas não por saudade. Carolina quer justiça. Ou talvez algo mais. O que ela veio buscar? Perdão? Vingança? Ou algo que ninguém está preparado para entregar? O sol nem tinha subido direito no céu do Jardim Aurora, bairro esquecido na zona oeste do Rio de Janeiro, e o calor já se agarrava nas paredes das casas como poeira antiga. Na varanda da casa 142, Ademar, 59 anos, tomava café sem açúcar, de pé, encarando o portão como se esperasse algo acontecer, ou alguém voltar. Fazia tempo que ele não dormia direito. Nos últimos dias, acordava antes do galo da vizinha e andava pela casa como um fantasma. Cidinha, sua mulher, fingia que não percebia. Mas sabia. Todo mundo no bairro sabia. Carolina voltou. 7 anos. Esse era o tempo exato desde que ele gritou com a filha, apontou para a rua e bateu a porta como quem corta um laço com a própria mão. A cena se repetia na cabeça dele como um castigo que o tempo nunca apagou. Ela, com os olhos vermelhos, segurando uma mochila e o resultado do exame de gravidez amassado na mão. Ele, com a voz dura, dizendo: "Se tá grávida, que vá viver com o pai dessa criança. Aqui não é pensão." Mas o pai da criança sumiu. E Ademar sabia disso. Sabia, mas escolheu não escutar. Escolheu o orgulho em vez do sangue. Agora, Carolina estava de volta ao bairro. Mais mulher do que menina, segundo diziam. Gente falava que virou empresária, que abriu loja, que andava de carro próprio. Outros diziam que ela tinha voltado por vingança. Que queria tomar a casa. Que ia entrar com processo. Ademar não ligava para as fofocas. O que o incomodava era o silêncio da própria consciência. Do outro lado do bairro, Carolina parava em frente ao portão da escola pública onde deixaria o filho. João Miguel, 6 anos, cabelo cacheado, sorriso fácil, mochila maior que as costas. "Se comporta, hein, campeão?" "Eu sempre me comporto", disse ele, com orgulho de quem aprendeu cedo a ser forte. Ela o beijou na testa e o viu entrar. Só depois que o portão se fechou, seus ombros desabaram um pouco. Ficou ali, por um instante, observando a fachada da escola, a mesma onde ela mesma estudou, onde teve a primeira briga, o primeiro bilhete de amor, e de onde saiu direto pro inferno de ser uma menina grávida sem lar. Carolina, agora com 24 anos, era outra mulher. Não carregava mais a ingenuidade, nem a expectativa de ser acolhida. Carregava experiência, mágoa e objetivos claros. Voltar para o Jardim Aurora não foi uma escolha fácil. Mas algumas dores só se resolvem onde começaram. De volta à casa 142, Ademar já tinha lido a mesma manchete 3 vezes. O jornal velho estava só servindo de escudo para os pensamentos. Ele olhava o portão a cada 2 minutos, como quem espera um trem que talvez nem venha. "Você vai ficar aí feito poste o dia inteiro?" perguntou Cidinha, da cozinha. Ele não respondeu. Cidinha não tocava no nome da filha desde o dia em que Carolina sumiu. Era como se pronunciar aquilo fosse quebrar um feitiço. Mas agora, o feitiço já tinha se quebrado. Quando o relógio da sala marcou 17h05, Ademar viu o carro. Prata, grande, limpo. Moderno demais para aquela rua. O portão se abriu devagar, e dela saiu Carolina. Com vestido sóbrio, sandália de salto médio e expressão firme. Ao lado, João Miguel, o neto que ele nunca conheceu. Os olhos de Ademar congelaram. O tempo pareceu parar. Nem o barulho dos meninos jogando bola no fim da rua parecia mais existir. Carolina caminhou até a calçada com naturalidade, como se nunca tivesse saído dali. Como se estivesse voltando de uma viagem curta, e não de um exílio forçado. "Oi, pai." Foi tudo o que disse. Sem lágrimas, sem saudade, sem rancor visível. Apenas uma frase. Quase um aviso. Ademar tentou responder, mas sentiu a garganta travar. "O que você quer aqui?" A pergunta saiu amarga, com um veneno que ele mesmo não queria mais sentir. Mas era o único tom que ele conhecia, o da defesa. Carolina olhou para casa, os tijolos descascados, o portão de ferro que nunca foi trocado, a varanda onde ela tantas vezes ficou de castigo. Depois, olhou para ele. "Tudo o que é meu por direito." Não explicou. Não implorou.
Não discutiu. Apenas virou de costas, pegou a mão do filho e voltou para o carro. Cidinha apareceu atrás da cortina da sala. Os olhos dela se encheram d'água, mas a boca continuava calada. Como sempre. O carro arrancou devagar. E Ademar ficou ali, parado na varanda, com o café já frio na mão. Pela primeira vez, ele entendeu. Carolina não era mais uma menina. E ela não estava pedindo nada. Estava vindo buscar. Dona Lourdes não era exatamente fofoqueira. Ela dizia que era observadora por natureza. Mas o que os olhos dela viam, ninguém esquecia tão fácil. Naquela manhã de terça, sentada com a xícara de café com leite na varanda da casa 140, ela viu Carolina parar o carro e descer com um menino de mochila azul. Voltou. A menina voltou mesmo, murmurou, de olho em cada movimento. Já fazia dias que o bairro comentava. Mas ver Carolina ali, de corpo presente, era outra coisa. Ainda mais com aquele menino ao lado, magrinho, esperto, com a mesma expressão firme que ela carregava quando adolescente. Dona Lourdes virou-se para dentro e gritou. Odair, você viu? A Carolina voltou. A que foi expulsa, lembra? Aquela do Ademar. Odair, o marido, resmungou atrás do jornal, sem se mover. Enquanto isso, do lado de dentro da casa 142, o silêncio era denso. Ademar estava sentado na cadeira da sala, imóvel, olhando para a porta como se esperasse que ela abrisse sozinha. Cidinha, com um pano de prato nas mãos, caminhava inquieta pela cozinha. Você não vai me dizer nada? Ela perguntou, sem olhar para ele. Ela apareceu, murmurou ele. Só isso. Disse que quer tudo o que é dela por direito. Cidinha encostou no balcão e olhou para a pequena estante da sala, onde ainda havia um retrato antigo de Carolina adolescente, de uniforme, antes de tudo acontecer. Talvez tenha mesmo direito, disse, baixo. Ademar virou o rosto na hora. Você tá do lado dela? Tô do lado do que é certo. 7 anos é tempo demais para carregar um erro nas costas. Eu fiz o que achei certo para a época. E agora? Ele não respondeu. Apenas levantou, passou a mão na cabeça e foi para a varanda. Lá fora, o mundo continuava igual, mas dentro dele, tudo estava virado do avesso. Na casa alugada no alto da Rua das Amoras, Carolina deixava a chave na mesa e tirava os sapatos. A casa era pequena, mas limpa, recém-pintada, com poucos móveis. Tudo novo, tudo dela. Sem passado grudado nas paredes. João Miguel fazia dever na mesa da cozinha, enquanto ela cortava banana pro lanche dele. Mãe, o vovô era aquele da varanda? Ela parou por um segundo. O menino olhou para ela com curiosidade verdadeira. Não parecia chateado nem confuso, só curioso. Era sim, respondeu, com cuidado. Ele vai vir visitar a gente. Carolina sorriu de lado. Não. Mas um dia, talvez a gente tenha uma conversa. Você ficou brava com ele? Ela sentou ao lado do filho. Fiquei. Mas às vezes a gente fica bravo com quem ama. E com quem deveria ter amado a gente, mas não soube como. João assentiu, como se entendesse tudo. Era um menino observador. Um pouco sério demais para a idade, consequência dos silêncios que cresceu ouvindo. Carolina olhou para ele com ternura e disse: Mas não se preocupa. A gente tá bem agora. E a mamãe vai resolver tudo. Prometo. No final da tarde, ela saiu sozinha. Sem o filho. Dirigiu pelas ruas do bairro como quem revive um filme antigo. Passou em frente à escola onde estudou, a pracinha onde beijou o primeiro namorado, a igreja onde foi batizada. Parou o carro em frente à casa da infância e desceu. O portão estava fechado. Ela não tentou tocar a campainha. Só ficou ali, encarando a fachada. Era como ver um lugar onde ainda estava sua sombra, mas onde ninguém mais te reconhecia. Foi então que viu Dona Lourdes, que saiu da varanda como quem só queria estender roupa. Carolina, disse a vizinha, surpresa, mas com calor na voz que fez Carolina respirar melhor. Oi, Dona Lourdes. Minha filha, eu quase não acreditei. 7 anos, né? 7. Dona Lourdes se aproximou devagar. Você tá bem? Agora eu tô. Mas não voltei só para visitar. Eu imaginei. Carolina olhou para casa e depois para a vizinha. Dona Lourdes, o senhor Ademar ainda guarda os documentos da casa? A pergunta caiu como pedra no chão. Por quê? Porque essa casa também tem meu nome. E eu vim buscar o que é meu. Lá dentro, no quarto dos fundos, Ademar segurava um envelope pardo. Velho, dobrado.
Nele, o contrato da casa comprado nos anos 90, no nome dele e da filha. Na época, colocou o nome da menina para evitar burocracia, já que era menor de idade e o terreno foi doado pela prefeitura no nome da família inteira. Ele releu o papel com as mãos trêmulas. Tudo que é dela por direito, repetiu, em voz baixa. Pela primeira vez em muito tempo, Ademar sentiu medo. Não de perder a casa, mas de perder, de vez, o pouco que ainda restava do que ele um dia chamou de família. Quando Carolina saiu da casa de Dona Lourdes naquela tarde, a rua parecia mais estreita, como se cada passo ecoasse por dentro das janelas fechadas. Ela sabia que a notícia ia correr. O bairro era pequeno, e bastava um olhar torto para virar manchete na varanda do outro dia. Mas ela não se importava. Não veio para agradar ninguém. Veio para ser ouvida. Naquela noite, com João Miguel já dormindo, ela abriu uma caixa de papelão no armário do quarto. Dentro, pastas antigas, documentos do tempo em que morava com os pais. Certidões, fotos, contratos, boletos vencidos. E lá estava, uma cópia do antigo termo de doação do terreno, assinado em 2004. Nome de Ademar dos Santos, e ao lado, Carolina dos Santos Mendes. Ela sorriu com amargura. Achei que você tinha esquecido disso, pai. Guardou o documento e pegou o celular. Na agenda, um único nome salvo com um coração, doutora Priscila. Carolina escreveu uma mensagem curta. Preciso conversar com você. Amanhã cedo. Pode? Enquanto isso, na casa 142, Ademar andava de um cômodo ao outro como um cachorro preso em quintal pequeno. O envelope com o contrato estava sobre a mesa da sala. Cidinha observava de longe, sem interromper. Você devia conversar com ela, disse ela, com calma. Conversar o quê? Você sabe muito bem o quê. Ademar parou de andar. Eu dei tudo o que podia. Ralei a vida inteira por essa casa, por vocês. Só porque o nome dela tá no papel, não significa que tenho o direito de tomar. Ela não quer tomar. Ela quer ser reconhecida. Ele a encarou, ofendido. Tá dizendo que eu nunca reconheci a minha filha? Cidinha hesitou. Queria evitar o confronto, mas não dava mais para fingir. Tô dizendo que você errou. E que a menina tá carregando o peso disso até hoje. E agora, tá voltando para devolver. No dia seguinte, Carolina sentou no escritório pequeno da doutora Priscila, amiga de faculdade que virou sua advogada e confidente. Priscila, 28 anos, esperta, direta, do tipo que enfrenta juiz de pé e não abaixa a cabeça nem em velório. É sua metade, caro. Pela lei, você tem direito sim. Eu não quero brigar com ele no tribunal, Pri. Mas também não vou deixar ele fingir que não aconteceu nada. Eu quero o que é meu. Legalmente, moralmente, tudo. Quer entrar com pedido formal? Quero que ele saiba que eu não vim pedir favor. Vim mostrar que eu cresci. Priscila assentiu. Pegou os papéis e começou a organizar tudo em uma pasta. E o João? Vai contar para ele? Ainda não. Ele acha que o avô é um velho qualquer. Não quero colocar mágoa na cabeça dele. Não ainda. No bairro, os burburinhos aumentavam. O pessoal do mercadinho já comentava. A cabeleireira do beco já dizia que a menina voltou para tomar o que é dela mesmo. Alguns diziam com tom de crítica. Outros com uma ponta de admiração. Carolina estava virando personagem, e ela sabia disso. Dona Lourdes cruzou com Ademar na farmácia. Ela não é mais aquela menina de antes, viu? Nunca disse que era. Só que agora ela tem argumentos, documento e razão. Eu tenho a casa. Não basta ter a casa se perdeu a filha, Ademar. Ele virou o rosto e saiu sem responder. Naquela noite, Carolina decidiu fazer o que evitava há dias. Pegou o carro e dirigiu até a casa 142. Parou em frente ao portão. O mesmo portão que a expulsou. Tocou a campainha. Ademar atendeu. Não parecia surpreso, mas tampouco estava pronto. O que foi agora? A gente precisa conversar. Eu quero resolver isso direito. Sem briga. Mas com verdade. Aqui não tem nada para ser dividido. Tem sim, pai. Tem terra, tem parede, tem teto, mas principalmente, tem uma história. E ela também é minha. Ele hesitou. Você quer mesmo ficar com a casa? Eu quero o que é meu. E quero que você me olhe como mulher, não como erro. Porque o que você fez foi me tirar. E agora eu voltei. Ademar sentiu o peito apertar, mas não mostrou. Não tenho nada para conversar.
E fechou o portão. Dessa vez, com menos força, mas ainda assim, fechou. Carolina ficou ali por alguns segundos, ouvindo o barulho das trancas. Respirou fundo, voltou pro carro e ligou o motor. No retrovisor, enxergou a casa sumindo devagar. Uma hora você vai abrir essa porta, pai. Mas talvez não seja mais para mim. Do outro lado da rua, Dona Lourdes observava pela janela. Odair, o marido, perguntou sem tirar os olhos da TV. Quem era? Ela respondeu baixinho. Era o passado batendo de novo, e ele ainda não aprendeu a ouvir. Na manhã seguinte, o som do interfone tocou na casa 142 com um tom diferente. Era um toque insistente, firme. Cidinha estava lavando a louça quando correu para atender. Do outro lado da linha, uma voz educada. Entrega para o senhor Ademar dos Santos. É notificação. Ela travou por um segundo. Já desço, respondeu. Ademar apareceu na cozinha logo em seguida, sem camisa, com a barriga flácida e o rosto amassado de sono. Quem era? Entrega. Documento para você. Documento. Ademar desceu as escadas e abriu o portão. O rapaz da entrega estendeu o envelope pardo com a calma de quem faz isso todos os dias. Mas para Ademar, aquele gesto parecia a assinatura de um terremoto. O envelope tinha o selo do cartório e o nome da filha, Carolina dos Santos Mendes, em letras frias. Ele abriu ali mesmo, na calçada. Notificação extrajudicial. Reivindicação de direitos sobre imóvel registrado em nome conjunto. Solicitação de reunião de mediação extrajudicial. Assinatura da advogada responsável, Priscila L. Andrade, OAB Rio de Janeiro. Ele não terminou de ler. Dobrou o papel de qualquer jeito e entrou em casa pisando firme. Cidinha, ao ver a expressão dele, entendeu tudo. Ela foi até o fim? Foi. Agora quer tomar a casa no papel. Acha que porque tem diploma, carro, papel assinado, pode vir aqui mandar. Ela não quer mandar, Ademar. Ela quer ser reconhecida. Ele atirou o envelope em cima da mesa. Quer saber? Que vá pro inferno, ela e esse papel. Cidinha não respondeu. Apenas passou o pano na mesa e saiu da cozinha em silêncio. Porque naquele momento, qualquer palavra seria gasolina. No escritório de Priscila, Carolina aguardava em silêncio. Estava mais tensa do que esperava. Ela não queria guerra, mas também não aceitava mais invisibilidade. Você acha que ele vai? Perguntou. Duvido que compareça na primeira reunião. Mas vai sentir. E isso já muda o jogo. Eu não quero tirar a casa. Só quero mostrar que não sou uma criança batendo na porta. Priscila sorriu com leveza. Ele não vai entender isso agora. Mas vai ter que lidar. Porque agora é com papel. Com justiça. Carolina assentiu. Mas no fundo, sentia um nó no peito. Não por medo, mas por uma tristeza antiga, o tipo que a gente aprende a engolir em silêncio. Do outro lado do bairro, João Miguel desenhava na mesa da escola. A professora passou entre as carteiras, parou ao lado dele e sorriu. Que bonito! Quem são essas pessoas? Minha mãe, eu, e esse é meu avô. Mas ele não fala comigo. A professora se abaixou. E como você se sente com isso? João deu de ombros, com a sinceridade das crianças. Às vezes eu acho que ele tem medo de mim. Ou da mamãe. A professora sorriu triste. João Miguel era muito mais maduro do que sua idade permitia. À tarde, Ademar foi até a padaria do Zé, como fazia há décadas. Mas dessa vez, os olhares não eram os mesmos. O padeiro demorou mais do que o normal para dar o troco, e dois homens na mesa do canto silenciaram quando ele entrou. Ele sentiu na pele, estava sendo julgado. No caminho de volta, encontrou Dona Lourdes varrendo a calçada. Boa tarde, Ademar, disse ela, sem ironia. Boa, respondeu, sem parar de andar. O menino é bonito. O neto. Parece contigo, sabia? Ademar parou. Ficou de costas para ela por um segundo, depois virou devagar. Nunca a vi de perto. Só de longe. A vida às vezes dá uma segunda chance. E a gente tem que saber quando aproveitar. Ele respirou fundo. E se for tarde? Não é. Tarde é só quando a gente já não tem ninguém para perdoar, respondeu ela, voltando a vassoura. Na casa alugada, Carolina fazia arroz e feijão enquanto João desenhava ao fundo. O clima era calmo, mas seu celular vibrou com uma notificação. Entrega confirmada. Notificação recebida por Ademar dos Santos. 9h15. Ela não sorriu.
Só respirou fundo. Mais do que nunca, sabia que a guerra silenciosa tinha começado. Mas dentro dela, o que havia não era ódio, era algo mais difícil de lidar, a ausência de amor que nunca chegou. E agora, ela não queria carinho. Queria resposta. No fim da manhã de quarta-feira, o sol batia forte sobre o Jardim Aurora e o calor grudava na pele como se quisesse arrancar a verdade de cada um. Ademar caminhava pela calçada com o envelope da notificação dobrado no bolso de trás. A cada passo, sentia os olhares. Não era imaginação. Era julgamento. Na barbearia do Roberto, os velhos de sempre pararam de conversar quando ele passou. Um até tossiu de leve, do tipo que disfarça desconforto. Na mercearia, o dono, que o conhecia há 20 anos, fingiu estar ocupado demais para cumprimentá-lo. Ademar sentia uma raiva surda crescendo dentro do peito. Mas não era de Carolina. Era de si mesmo. E ele não sabia lidar com isso. Na casa alugada no alto da ladeira, Carolina dobrava roupas com João Miguel ao lado, fazendo perguntas que só filho curioso faz. Mãe, quando a gente vai ter uma casa igual a da vovó? Ela parou. Dobrou uma camiseta e respondeu sem drama. Um dia. Mas primeiro a gente precisa colocar algumas coisas no lugar. Que coisas? Coisas do coração. João ficou em silêncio por um segundo, e então completou. Igual o Lego. Ela sorriu. Igualzinho. No cartório da região, Ademar entrou de cabeça baixa. Foi até a mesa do atendente e pediu, com voz baixa. Preciso saber se a casa ainda está no nome da minha filha. Nome completo, senhor? Ademar disse o nome com dificuldade. Como se cada sílaba fosse uma pedra na garganta. O atendente digitou. Sim, está registrada em nome de Ademar dos Santos e Carolina dos Santos Mendes. Copropriedade. O silêncio pesou. Ele agradeceu e saiu sem olhar para trás. No caminho de volta, passou em frente à escola onde Carolina estudou, e onde, agora, seu neto estudava. Ficou parado diante do portão. Era intervalo. Crianças corriam, gritavam. Entre elas, um menino com olhos escuros e rosto familiar. João Miguel. O menino viu Ademar. Parou por um segundo. Os dois se encararam. Não sorriram. Mas também não desviaram. Ali, naquele instante breve, o avô e o neto se reconheceram sem saber que estavam se reconhecendo. Na mesma tarde, Carolina se encontrou com Priscila novamente. A advogada estava animada. Ele recebeu. Foi no cartório. Isso significa que ele está sentindo peso. Eu não quero um processo, Pri. Eu quero um acordo. Mas quero que ele venha até mim. E se ele não vier, então eu sigo sem ele. Como sempre fiz. Priscila viu que a amiga falava com firmeza, mas por trás dos olhos, ainda havia feridas abertas. Cê sabe que ele nunca foi só dureza, né? Foi o suficiente para me expulsar com um filho na barriga e um chinelo no pé. Nunca olhou para trás. Nunca perguntou onde eu dormi. E você ainda quer construir alguma coisa com isso? Carolina respirou fundo. Não. Mas também não quero carregar mais esse buraco no peito. Se ele quiser me enfrentar no papel, tudo bem. Mas não vai dizer que eu não tentei. À noite, Ademar chegou em casa e encontrou Cidinha sentada no sofá, costurando uma blusa. Ela não olhou quando ele entrou. Foi ao cartório. Fui. E? Tá no nome dela mesmo. Você sabia. Mas não queria acreditar. Cidinha parou a costura. Ela não quer a casa, Ademar. Quer ser vista. Só isso. Ele sentou, vencido. E se eu não souber como? Ela olhou para ele com ternura cansada. Então começa ouvindo. Horas depois, Carolina recebeu uma ligação de um número restrito. Atendeu com cautela. Alô? Do outro lado, uma voz grave, vacilante. É o pai. O silêncio do outro lado do telefone foi cortante. Carolina engoliu em seco. O que você quer? Posso conversar contigo. Sem advogada. Sem papel. Ela hesitou. Fechou os olhos. O som da voz dele ainda doía. Amanhã. Às 10. Mas não aqui em casa. Onde? Na praça. Em frente à igreja. Onde a gente ia quando eu era pequena. Tá. E desligou. Carolina ficou com o celular nas mãos por longos segundos. João Miguel dormia no quarto ao lado, e a noite parecia respirar mais pesada. O passado vinha vindo. E ela não ia correr. A manhã estava nublada no Jardim Aurora, como se o céu soubesse o que ia acontecer.
A praça da igreja de Santa Teresa, ponto de encontros e desencontros da infância de Carolina, estava quase vazia. Duas senhoras rezavam baixinho no banco de trás, e um catador de latinhas passava com sua carroça amarrada com corda. Carolina chegou antes. Vestia jeans, camiseta simples e olhos firmes. Escolheu o banco perto do coreto, onde costumava brincar de casinha com outras meninas do bairro. Mas ali, naquela manhã, ela não queria brincar. Queria ser ouvida. Às 10h05, Ademar apareceu. Camisa de botão aberta no peito, andar pesado, expressão mais envelhecida que o normal. Olhou em volta e a viu sentada, como se o tempo tivesse parado nela. Achei que ia desistir, disse Carolina, sem levantar. Pensei em não vir. Mas veio. Ele sentou ao lado, sem encostar. Um braço de distância entre os dois. Mas emocionalmente, parecia um abismo. Silêncio. Pássaros voavam de um galho pro outro. O sino da igreja tocou às 10h10. Recebi o papel. Vi que cê tá querendo sua parte. Eu sempre tive. Só não sabia. E agora, sabe? Agora, eu entendo que não é sobre a casa. É sobre o que você nunca me deu. Ademar abaixou a cabeça. Você não sabe o que foi pra mim, ouvir aquilo. Você, minha menina, com um filho que nem sabia quem era o pai. E por isso me jogou na rua. Ele não respondeu. Carolina continuou, sem gritar, sem drama. Eu dormi na rodoviária na primeira noite. Grávida. Sem dinheiro, com medo. Eu pensei em voltar, sabia? Mas a sua frase, aqui não tem espaço para erro, ela ficava repetindo na minha cabeça. Eu achei que estava fazendo certo. Criado na dureza, achei que endurecer era o caminho. Que ceder era fraqueza. E agora? Ele demorou. Agora eu acho que confundi dureza com covardia. Carolina se mexeu no banco, cruzando os braços. Eu não vim para ouvir arrependimento vazio. Não quero que você chore, peça desculpa ou me abrace como se tudo tivesse bem. Então por que me chamou? Ela o encarou nos olhos. Pela primeira vez, depois de 7 anos, o olhou como homem, não mais como pai. Porque eu precisava dizer que eu sobrevivi. Que você me virou as costas, mas eu fiquei de pé. Que eu criei o seu neto com dignidade. E que mesmo sem você, eu virei mulher. Ademar engoliu seco. Eu vi ele na escola. Ele te viu também. E ele sabe que você é o avô. Ainda não. Mas um dia vai saber. Silêncio. Ele é bonito. Tem teu jeito. Carolina respirou fundo. Ele merece saber de onde veio. Mas só quando eu tiver certeza de que ele não vai viver o mesmo abandono que eu vivi. Ademar passou as mãos no rosto. Estava suando, mas não era do calor. Era da dor. O que você quer de mim agora? Eu quero respeito. Quero que você reconheça minha parte da casa. Não por ganância, mas por justiça. Quero que você olhe para mim como alguém que você expulsou, e que agora voltou como dona da própria história. Ele assentiu, devagar. Tá bom. Tá bom. Eu não tenho como apagar. Mas posso tentar acertar. Se ainda der tempo. Carolina fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, ele estava mais velho. Mais pequeno. Não tô prometendo abraço de novela. Mas talvez, a gente possa começar devagar. É só isso que eu queria. Naquela tarde, Ademar voltou para casa em silêncio. Deixou o portão aberto pela primeira vez em anos. Cidinha notou o olhar dele. E perguntou. Como foi? Ela falou. Eu ouvi. E... ela cresceu. Eu que parei no tempo. Do outro lado do bairro, Carolina parou o carro na frente da escola. Esperou o sinal bater, viu João Miguel sair com o desenho nas mãos. Ele entrou no carro e disse: Mãe, hoje eu desenhei a nossa família. Quer ver? Ela olhou e ficou em silêncio. No canto do papel, o menino tinha desenhado um homem de boné, com a legenda: Vovô, acho que é ele. Ela sorriu. Acho que você acertou. Na casa 142, Ademar tirou o envelope da gaveta e colocou em cima da mesa. Pegou uma caneta, e no verso, escreveu: Para minha filha, Carolina. Quando você quiser, a porta vai estar aberta. Depois, guardou de novo. Talvez fosse cedo para gestos maiores. Mas para quem errou em silêncio por tanto tempo, começar a escrever era um recomeço. O tempo no Jardim Aurora parecia andar mais devagar naquela semana.
O calor deu uma trégua, as ruas estavam mais silenciosas, e pela primeira vez em anos, Ademar dormiu sem o peso do orgulho nas costas. Mas isso não significava que ele estava em paz. Apenas, menos em guerra. Naquela manhã de sexta-feira, Carolina acordou cedo. João Miguel ainda dormia, enroscado no travesseiro. O desenho da escola, aquele com o acho que é ele embaixo do avô, estava pendurado na porta da geladeira. Ela olhou, sorriu com o canto da boca e preparou o café. Os cheiros da cozinha traziam lembranças que ela achava que já tinha enterrado. O pão quentinho do domingo, a manteiga estalando na frigideira, o som da mãe batendo bolo na batedeira velha. Mas logo vinha o corte, o silêncio. A tensão. O medo de errar. Agora, ela tentava criar outro tipo de lar. Um sem ruído escondido atrás das paredes. Ademar desceu a rua devagar, passando pela casa de Dona Lourdes, que estava, como sempre, varrendo a calçada com ar de quem sabe mais do que diz. Bom dia, disse ele. Bom dia, Ademar. A rua tá mais leve, né? A rua, e o senhor? Ele riu de leve, sem admitir nem negar. Você ainda fala com a Carolina? Falo. Sempre falei. Só não era da minha conta entrar no meio de vocês. Agora ela voltou. Voltou melhor do que saiu. E mesmo assim, ainda teve coragem de te ouvir. Ele parou. Eu achava que ela nunca mais ia querer me ver. Você teve sorte. Nem todo mundo que a gente machuca volta com diálogo. Alguns voltam com raiva. Outros nem voltam. Ademar apenas assentiu. Sabia que Dona Lourdes estava dizendo mais do que parecia. Na escola, Carolina pediu para falar com a diretora. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a mulher, preocupada. Não. Na verdade, eu queria saber se a possibilidade do João Miguel ser transferido para a turma da tarde. Tem uns compromissos novos de manhã, e não quero atrapalhar os estudos dele. Podemos sim. Ele é um menino excelente, inteligente, calmo, mas carrega um olhar que a gente reconhece. Que olhar? De quem cresceu vendo adultos falharem. Carolina sentiu o golpe, mas não rebateu. Só agradeceu. Na casa 142, Cidinha limpava a estante da sala quando encontrou uma velha caixinha de madeira com fotos. Fotos de Carolina pequena, em cima da bicicleta, dançando com vestido branco na formatura do pré, rindo com 2 dentes a menos. Ela ficou olhando a imagem da filha de trança no cabelo e pensou, quanto tempo da vida da Carolina ela tinha perdido tentando manter a paz com o silêncio. Ademar entrou e a viu ali, parada com a foto na mão. Lembra do dia em que a gente tirou essa? Lembro. Ela chorou porque queria que a fita do cabelo fosse rosa, e a gente só tinha azul. Ele sentou ao lado dela. Acha que a gente foi duro demais? Cidinha não respondeu. Apenas virou a foto e olhou o ano, 2006. Eu acho que a gente teve medo. E quando o medo entra, o amor fica fraco. Mas agora, talvez ainda dê tempo. Mais tarde, Carolina recebeu uma mensagem no celular. Gostaria de ver o menino. Só ver. Se você permitir. Ela leu 2 vezes. Não respondeu na hora. Foi até o quarto, olhou João Miguel brincando com os carrinhos no chão, e ficou ali, parada. Alguns minutos depois, ela respondeu. Sábado. Na praça. 12:00. Sábado chegou. O sol voltou a esquentar as pedras do Jardim Aurora, como nos velhos tempos. Na praça, Carolina chegou primeiro com João Miguel. O menino segurava um pacote com desenhos para mostrar à mãe. Ademar chegou devagar. Sem boné, camisa passada, passos lentos. Parou a alguns metros. João olhou para ele. Depois olhou para a mãe. É ele. Carolina assentiu. É. Ele é meu avô? Ela demorou 1 segundo antes de responder. É, filho. É sim. João soltou a mão da mãe e caminhou até ele. Não com pressa, nem com medo. Só com curiosidade. Parou na frente do avô. Oi. Ademar abaixou devagar, ficando da altura do menino. Oi, João. Você veio ver meus desenhos? Ele sorriu. Vim. João abriu o pacote e começou a mostrar um por um. Um deles era da praça onde estavam. Outro, da escola. Outro, da casa da mãe. Esse aqui sou eu e você jogando bola. Ainda não aconteceu, mas eu desenhei. Ademar olhou para o papel. Os olhos marejaram. É bonito. Você sabe jogar? Acho que sim. Mas faz muito tempo. A gente pode tentar. Eles se olharam. Atrás, Carolina observava,
com os olhos úmidos, mas sem chorar. Porque ali, pela primeira vez, duas gerações que nunca se tocaram estavam, enfim, se reconhecendo. Aquela tarde não resolveu tudo, mas abriu uma fresta. Uma pequena luz onde antes só havia mágoa. E às vezes, recomeços são isso, não um perdão imediato, mas um silêncio que já não dói. Na segunda-feira de manhã, o Jardim Aurora parecia mais leve. Era o tipo de dia em que o céu não ameaça tempestade, o pão sai quentinho do forno e até os vizinhos dão bom dia sem desconfiança. Mas dentro da casa 142, Ademar ainda travava uma batalha silenciosa. Não contra Carolina. Contra si mesmo. Ele tinha voltado da praça com algo diferente no peito. Ver João Miguel ali, sorrindo, explicando cada rabisco com a convicção de um pequeno artista, aquilo tinha mexido com ele. Pela primeira vez, o velho Ademar se sentiu útil. Ou, pelo menos, presente. Do outro lado do bairro, Carolina também pensava naquele encontro. João falava o tempo inteiro do avô. Mãe, ele gostou do desenho. Mãe, ele disse que a gente pode jogar bola sábado. Mãe, ele tem a voz grossa, mas o olhar é calminho. Carolina sorria. Mas sorria com cautela. Porque o perdão, quando chega depois de tanta dor, vem com rodapé pequeno. No fundo, ela ainda carregava o trauma do abandono. Ainda lembrava das noites na rodoviária, da barriga crescendo, da solidão que doía nas costas. Ela sabia, não podia, e não devia, esquecer. Mas talvez pudesse recomeçar, sem fingir que nada aconteceu. Naquela tarde, Priscila apareceu na casa alugada com uma expressão desconfiada. Tô sabendo que você adiou a mediação com o cartório. Por quê? Porque ele me procurou. Conversamos. Ele quer tentar resolver sem papel. Carolina. Pri, calma. Eu não sou boba. Ainda quero a minha parte da casa. Mas se eu puder fazer isso com diálogo, sem briga, sem tribunal, é melhor para todo mundo. Priscila sentou, mais relaxada. Só me promete que, se ele recuar, você volta a usar os papéis. Porque tem direito. Prometo. Mas pela primeira vez, ele me escutou. Na casa 142, Cidinha preparava o jantar quando Ademar entrou, mais calado que o normal. Ela observou. Aconteceu alguma coisa. Estive pensando. Talvez a gente possa conversar com Carolina. Direito. Dividir as coisas como tem que ser. Fazer um documento. Sei lá. Cidinha sorriu por dentro, mas não deixou transparecer. Acho que seria justo. Ademar sentou à mesa. Eu perdi muito tempo, Cidinha. Tempo com ela. Tempo com aquele menino. Comigo mesmo. Ela olhou para o marido e, com a voz baixa, disse. E o tempo que ainda resta? Ele a encarou. Entendeu o que ela queria dizer. Na sexta-feira, marcaram uma conversa. Os três, Carolina, Ademar e Cidinha. Em um cartório simples, com café fraco e ventilador barulhento. O escrevente puxou a papelada. Ademar olhou, assinou onde precisava e disse, olhando para a filha. Tá aqui. Sua parte tá reconhecida. Por escrito. E por mim. Carolina assinou em seguida. Não sorriu, mas os olhos disseram mais que qualquer gesto. Obrigada por fazer isso comigo, e não contra mim. Cidinha respirou fundo. Agora vocês podem seguir em paz. Mas a paz nunca é tão simples. No dia seguinte, enquanto Carolina fazia compras no mercadinho, uma mulher do bairro, Márcia, antiga amiga da família, apareceu sorrindo falso. E aí, Carolzinha? Tá rica agora, né? Tomou metade da casa do seu pai? Carolina virou devagar. Tomei o que sempre foi meu. Mas precisava expor ele assim? O velho se matou de trabalhar a vida inteira. E eu me matei para sobreviver. Cada um fez o que podia. Márcia bufou. Você sempre foi respondona. Parece que nem a maternidade amansou. Carolina respirou fundo. Ser mãe me ensinou a proteger. Inclusive de gente assim. Pagou suas compras. Saiu com dignidade. Mas por dentro, a ferida latejava. Naquela noite, sentada no sofá com João dormindo no colo, Carolina pensou. Mesmo quando a gente tenta fazer tudo certo, o passado sempre quer cobrar juros. Mas agora, ela estava mais forte. E pela primeira vez, não carregava tudo sozinha. No portão da casa 142, Ademar observava a rua. O portão estava aberto. A luz da varanda acesa. Dentro do bolso da camisa, um bilhete. Pai, sábado a gente vai jogar bola na praça.
Leva a bola. Eu levo os gols. João Miguel. Ele segurou o papel como quem segura a infância que escapou pelos dedos. Talvez não fosse possível reparar tudo, mas ele ainda podia começar algo novo. O sol de sábado nasceu preguiçoso, se arrastando pelas lajes do Jardim Aurora. Na pracinha em frente à igreja, uma bola rolava de um lado pro outro. João Miguel corria, suado, rindo alto. Ademar, com o joelho estalando e a camisa colada no corpo, chutava a bola com esforço, mas com brilho nos olhos que ninguém via há anos. Gol! Gritou o menino, correndo de braços abertos. Você roubou! Ademar fingiu indignação, tentando recuperar o fôlego. Carolina assistia de longe, sentada no banco com uma garrafinha de água. A cada risada do filho, algo dentro dela se aquecia, e ao mesmo tempo, se contraía. A imagem era linda. Mas ela sabia, não era eterna. Naquela mesma manhã, Priscila, a advogada, estava em casa quando recebeu uma ligação de um número que ela quase não atendeu. Alô? É sobre a propriedade da casa da Carolina. O que tem? Eu sou funcionário da Secretaria de Urbanismo. Estou fazendo uma checagem de registros antigos. Preciso te alertar. Há uma contestação sobre o terreno. Como assim? Tem um processo em andamento. Um pedido de anulação da doação original da prefeitura, alegando que a documentação da época foi irregular. Priscila gelou. E isso pode atingir a Carolina diretamente. E o pai também. Se for confirmado, a casa pode voltar para o município. Ou ir a leilão. Ela anotou tudo e desligou. Respirou fundo. E pensou. Justo agora. No fim da tarde, Carolina e João voltaram da praça. Ela fez suco de maracujá, colocou o pão de queijo no forno e ficou ali, olhando o filho falar sem parar. Vó Cidinha disse que quando o vô era novo, ele jogava no time da fábrica. Ele me ensinou a passar a bola com o pé virado, mãe. Ela sorria. Mas o celular vibrava. Mensagem de Priscila. Precisamos conversar. Urgente. Não dá para esperar. Carolina respondeu. Hoje à noite. Depois que ele dormir. Na casa 142, Ademar se despedia da filha e do neto na calçada. Obrigado pela tarde. Foi bom demais. Ele te ama, sabia? Ele é luz. Um raio de sol no meio da sombra. Então não deixa essa luz apagar. Nem por orgulho. Nem por medo. Ele assentiu, emocionado. Pode deixar. Agora, eu tô aqui. À noite, já em casa, Carolina ligou para Priscila. A amiga não perdeu tempo. A casa corre risco. Um processo de contestação da doação original foi aberto. A prefeitura está revisando terrenos da época, incluindo o de vocês. Você está dizendo que eu posso perder tudo? Sim. E o seu pai também. A menos que a gente entre com defesa conjunta. Vocês dois. Como coproprietários. Silêncio. Carolina. Eu ouvi. E então? Isso muda tudo. No domingo, Ademar recebeu a visita inesperada da filha, sozinha. Ela entrou com passos calmos, mas firmes. Ele soube, só de olhar, que vinha notícia séria. Algum problema com o João? Não. Com a casa. Ela contou tudo. O processo, o risco, a necessidade de união. Ademar escutou, tenso. Quando ela terminou, ele respirou fundo. Então, depois de tudo, a gente pode perder tudo? Sim. A menos que a gente lute junto. Ele olhou para ela. E, depois de um longo silêncio, disse: se a vida está nos forçando a andar lado a lado, então vamos. Na mesma noite, Cidinha preparou o arroz doce. Era o doce favorito da Carolina na infância. Eles comeram em silêncio. João já dormia, e no sofá, pai e filha dividiram um programa qualquer na TV. Não era amizade. Ainda não era amor. Mas era aliança. E isso, depois de tudo, já era um recomeço com gosto de justiça. Naquela manhã, o céu do Jardim Aurora estava fechado, pesado, como se o tempo soubesse que um ponto de virada estava por vir. Carolina acordou mais cedo que o normal. O cheiro do café não tinha gosto. A roupa que vestia parecia apertada demais. E o relógio, cruel, marcava cada minuto como um soco. Era o dia da audiência. A primeira sobre a contestação do terreno da casa. Ademar colocou uma camisa limpa. Passou perfume, coisa que não fazia há meses. Cidinha arrumou a gola da camisa dele e disse, com voz baixa: hoje não é só sobre a casa, viu? Eu sei.
É sobre você mostrar para sua filha que, dessa vez, não vai fugir. Ele assentiu. Engoliu seco. No cartório central da Zona Oeste, Carolina e Priscila aguardavam em uma sala com paredes bege e cheiro de papel velho. Ademar chegou pouco depois. Sentou-se ao lado da filha. Não falaram nada. Mas não precisavam. Havia algo silencioso entre eles, um acordo sem palavras. O juiz entrou. O representante da prefeitura também. Começou a audiência. A questão gira em torno de uma possível irregularidade na doação do terreno feita há quase 20 anos, explicou o juiz. Se for comprovada a falha, a casa poderá ser considerada de propriedade pública. Nós temos registros, reformas feitas com recursos próprios, documentos de comprovação de residência por décadas, disse Priscila com firmeza. E temos um detalhe importante, acrescentou Ademar, de repente, tirando um envelope do bolso. Um diário de construção, com anotações, recibos e fotos. Eu guardei. Achei que nunca ia servir para nada. Carolina olhou para ele, surpresa. Priscila sorriu discretamente. O juiz examinou o material. Isso reforça a defesa. Mas a prefeitura quer mais tempo para verificar as datas e confrontar os registros. O tempo é o que temos menos, disse Carolina, firme. Essa casa é mais do que cimento. É vida. É história. É o lugar onde eu nasci. E fui expulsa. E mesmo assim, voltei. O juiz olhou para ela. Sentiu o peso das palavras. Vamos analisar com atenção. Por hoje, a casa continua sob posse da família. A decisão final sai em até 30 dias. Bateu o carimbo. A audiência foi encerrada. Do lado de fora, Carolina saiu com os olhos marejados. Priscila a abraçou. Ademar veio depois, de passos lentos. Você foi firme lá dentro, disse ele. Aprendi com você. A ser firme, até quando doeu. Ademar parou. Carol. Ela o olhou. Eu sei que a gente ainda tem coisa para resolver. Mas, você me deixou estar aqui hoje. Ao teu lado. E isso, foi mais do que eu merecia. Ela respirou fundo. Talvez sim. Talvez não. Mas você apareceu. E isso já foi mais do que eu esperava. Naquela noite, João Miguel dormia quando Carolina entrou no quarto do pai. Ademar estava sentado, segurando a foto dela pequena. Aquela com trança no cabelo e sorriso banguela. Ela se sentou na beira da cama. Eu fui muito cruel contigo, né? Você me jogou no mundo. Mas o mundo me ensinou a caminhar. E agora, tô voltando porque sei o quanto vale uma casa. Mas, principalmente, o quanto vale uma raiz. Ele olhou para ela com os olhos cheios. Cê me perdoa? Carolina pensou por um longo instante. Tô tentando. E talvez, um dia, eu consiga por inteiro. Ademar assentiu. Já é um começo. Lá fora, o portão da casa 142 estava aberto. Pela primeira vez em muitos anos, sem medo de quem entra. Nem de quem sai. A casa ainda corria risco. O processo ainda existia. Mas a reconciliação que parecia impossível, agora morava ali dentro. Talvez a casa deles estivesse por um fio. Mas a família começava, enfim, a se reconstruir. Passaram-se 2 semanas desde a audiência. O processo ainda corria, e a incerteza sobre a casa pairava como uma nuvem cinza no alto do céu do Jardim Aurora. Mas, surpreendentemente, o clima dentro da casa 142 nunca foi tão calmo. Naquela manhã, Carolina preparava o café na cozinha da casa do pai. O cheiro de pão na chapa, café coado e silêncio confortável se misturava no ar. João Miguel jogava dominó com Cidinha na varanda. E Ademar lavava o carro na calçada. Sim, ele, de bermuda, com a mangueira numa mão e o balde na outra, assobiando uma música que ninguém lembrava o nome. Carolina observava tudo da janela, com um sorriso discreto, e pela primeira vez em muito tempo, pensou. É assim que as coisas deveriam ter sido. No fim da tarde, ela recebeu uma ligação de Priscila. Notícia boa. Diz logo, Pri. A prefeitura analisou os documentos, aceitou a comprovação de moradia de longa data e arquivou a contestação. A casa continua legalmente com vocês. Carolina fechou os olhos, aliviada. Acabou? Sim. E, pelo visto, começou outra coisa, né? Ela sorriu. É. Começou. Ademar soube da notícia por Carolina no jantar. Ela falou com simplicidade. A casa é nossa. Tá garantida. Ele olhou para a filha e, depois de um breve silêncio,
disse. Pode parecer bobeira, mas hoje me deu vontade de pôr uma plaquinha no portão. Escrever Família Mendes dos Santos com orgulho. Carolina sorriu, emocionada. Eu também me orgulho disso agora. No domingo, organizaram um almoço na casa. Carolina cozinhou estrogonofe, Ademar ficou responsável pela carne assada, Cidinha fez farofa e arroz de forno. Dona Lourdes foi convidada, claro, e trouxe pudim. Nunca pensei que ia comer na casa de vocês de novo, disse ela, colocando mais calda no prato. Isso aqui é milagre. É trabalho, de Lourdes, respondeu Carolina. Milagre é quando a gente espera. Isso aqui foi construção. Naquele mesmo dia, Ademar pediu um momento a sós com João Miguel. Sentaram-se na calçada, depois do almoço, com a rua vazia e o sol caindo devagar. João, posso te contar uma coisa? Pode. Eu não fui um bom pai para sua mãe. Fiz coisas das quais me arrependo até hoje. Mas tô tentando ser melhor agora. Com ela. Com você. João ficou em silêncio por um tempo, olhando para a rua, depois disse. A gente não precisa ser perfeito para ser família, né? Ademar engoliu seco. Não, filho. A gente só precisa estar disposto. João sorriu e encostou a cabeça no ombro do avô. Mais tarde, já com o céu escurecendo e as janelas da vizinhança se acendendo aos poucos, Carolina e Ademar ficaram sozinhos na varanda. Sabe o que eu percebi hoje, pai? O quê? A casa nunca foi só parede. Foi o que a gente deixou de dizer, de sentir, e agora, é o que a gente começa a dizer, finalmente. E você acha que a gente vai conseguir? Não tudo. Mas o essencial. O afeto possível. Ele assentiu. E já é muito. Na calçada, João Miguel desenhava com giz colorido. No chão, rabiscou uma casa com 3 figuras sorrindo de mãos dadas. Escreveu em letras grandes. Nossa casa. Carolina olhou, emocionada. Ademar leu e passou a mão nos olhos, disfarçando. Sim, ainda havia feridas. Sim, a dor não sumia com uma assinatura ou com o almoço de domingo. Mas agora, eles estavam tentando. Juntos. E isso, naquela altura da vida, valia mais do que qualquer casa no papel. Um mês se passou desde que a casa foi oficialmente reconhecida como de Carolina e Ademar. O Jardim Aurora seguia o mesmo. Calor às quartas, feiras quintas, barulho de jogo no bar do Zé aos domingos. Mas dentro da casa 142, muita coisa tinha mudado. Não nas paredes, ainda descascadas em alguns pontos. Nem no portão, que continuava rangendo. Mas no silêncio, sim. Ele agora era diferente. Já não carregava mágoa. Era paz. Paz tímida, mas sincera. Naquela manhã, Carolina acordou antes de João Miguel. Olhou o filho dormindo e sorriu. Em seguida, preparou o café, cortou frutas, passou margarina no pão e pensou. É assim que eu queria ter sido recebida um dia. Agora, ela podia ser isso para o filho. Ademar chegou na cozinha pouco depois. Passou por ela, coçou a cabeça e resmungou um bom dia. Era o máximo de carinho que conseguia expressar. Mas para Carolina, já bastava. Cidinha entrou depois, ajeitando a gola do vestido. Hoje é o batizado do João, disse, orgulhosa. E ele mesmo escolheu a igreja, completou Carolina. Aquela da praça. Ademar sentou devagar. Onde a gente recomeçou. Onde a gente quase se perdeu, e quase se achou. Na cerimônia, poucos convidados. Só os próximos, Dona Lourdes, Priscila, o professor da escola, vizinhos queridos. João Miguel, de camisa branca e calça bege, estava ansioso. Mãe, o que eu falo na hora da água? Nada. Só sente. E deixa o coração entender. Ademar segurava a vela do batismo com as mãos trêmulas. Estava ali como padrinho. Pedido feito por João, e aceito com olhos marejados. O padre olhou para todos e disse: o batismo é um símbolo. Mas também é um recomeço. E nesta família, o recomeço é mais do que um gesto. É um ato de coragem. Carolina olhou para o pai. Ele desviou o olhar, limpando os olhos com a manga da camisa. Depois da missa, fizeram um pequeno almoço na casa 142. Arroz, frango assado, salada, farofa. Priscila trouxe sobremesa. Cidinha organizou tudo com capricho. Na mesa, João Miguel fez um brinde com suco de laranja. A nossa família. Todos riram. Ademar bateu levemente o copo no dele. A nossa família. Mais tarde,
Com a casa já em silêncio, Carolina e Ademar ficaram sentados na varanda. O sol se escondia atrás das casas baixas, tingindo o céu de rosa e laranja. "Cê pensa muito no passado ainda?" perguntou ele. "Penso. Mas agora dói menos." "E o futuro?" Ela respirou fundo. "Acho que ele começou quando você disse 'eu tô aqui'." Ele abaixou a cabeça. Depois levantou os olhos, firmes. "E eu tô. De verdade." Silêncio. "O bom, agora. Acha que um dia vai me perdoar inteiro?" "Acho que tô no caminho." "E se a gente não conseguir consertar tudo?" Carolina sorriu. "Então a gente constrói novo. Tijolo por tijolo." Na manhã seguinte, João Miguel rabiscava em seu caderno. Desenhou a casa da família com janelas abertas, céu azul, e no centro, 4 figuras: ele, Carolina, Cidinha e Ademar. Acima, escreveu: "Minha casa, onde meu avô voltou a ser pai. E minha mãe voltou a ser filha." O Jardim Aurora não parou. O tempo não voltou atrás. Mas naquela casa simples de esquina, uma família escolheu não repetir os erros. Escolheu crescer com os pedaços que sobraram e fazer deles algo inteiro, possível, real. E isso, no fim das contas, é tudo que uma casa precisa ser. Um lugar onde, mesmo depois de tudo, a gente ainda quer voltar. Algumas histórias parecem ficção, mas são verdades que moram na pele de muita gente. Se isso te tocou de alguma forma, se inscreva e comente aqui embaixo de onde você nos escuta. Aqui, cada história é um espelho. Até a próxima!